Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje, terça-feira, 27 de agosto, e fique comigo até o final desse vídeo que tem notícias muito importantes aqui que vocês precisam compartilhar com todo mundo. Então, desde já, deixe seu joinha aí embaixo, manda para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos que vocês participam, manda para todo mundo, porque realmente nós precisamos expor o que precisa ser colocado. 7 de setembro está chegando aí. E a pauta tem que ser única. Impeachment daquele que está desrespeitando a nossa lei e a nossa Constituição e acabando com a democracia no Brasil, né? O Brasil não é mais uma democracia, essa é que é a questão. Nós somos uma transdemocracia. É uma ditadura que diz ser democracia, essa é que é a questão. Então coloque aí nos comentários se você pretende ir na Paulista no próximo dia 7 de setembro. Eu com certeza estarei lá lutando pelo Clezão e todas as outras vítimas dessa tirania que se tornou o Brasil. Mas não há mal que dure para sempre. Eu sempre venho ressaltando isso. Então coloque aí nos comentários. Você pretende ir no próximo dia 7, sim ou não? Bom, meus amigos, temos algumas notícias aqui importantes, tá? Eu separei aqui para vocês. Vamos falar do Boulos arregando novamente. Tem também aí uma fumaça vindo lá da Nicarágua, do amiguinho Ortega, do Lula, tá? E tem a notícia principal que é justamente do ministro Alexandre de Moraes, dando uma recuada, né? Não sei se foi algo para tomar um impulso, né? Ou se foi um recuo mesmo, algo estratégico, não sei. Vamos falar sobre isso, tá? E antes que eu me esqueça, para vereador em São Paulo, Deicon Silva 20600, para que nós tenhamos finalmente um vereador verdadeiramente de direita, que vai fiscalizar a questão ideológica nas escolas, que vai fiscalizar a doutrinação infantil, sexualização infantil em sala de aula. Infelizmente isso acontece. Não pode acontecer e não tem quem fiscalize, tá? Eu estou me comprometendo com você a fazer isso se eleito. Então peço o seu apoio, peço o seu voto, ajude aí, compartilhe, manda para um amigo, para um vizinho, para todo mundo, porque a gente precisa chegar lá, meus amigos. Conto com o apoio de vocês, tá certo? Então olha só, olha essa notícia aqui. Moraes começa a jogar a toalha, né? Então, olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu reclassificar o inquérito que ele mesmo havia aberto para investigar o vazamento de conversas de seus assessores, transformando em ação, em uma petição, ou seja, em uma investigação preliminar, não é? Então tem toda essa questão envolvendo a Vaza Toga, que são uma série de denúncias feitas pela Folha de São Paulo e do jornalista Glenn Greenwald, acusando o ministro Alexandre de Moraes de usar o TSE, de usar a estrutura do TSE para perseguir opositores. Então, ele, segundo essas denúncias, fraudava provas, né? Os seus assessores, a sua equipe, fraudavam provas, e ele mandava os seus assessores elaborarem relatórios para corroborarem com as decisões dele lá no STF e no TSE. Tudo para perseguir quem eles achavam que tinham que perseguir, né? E quando não achavam provas ou algo para embasar, vinha a ordem de cima, use a sua criatividade, né? Pois bem, o alvo de toda a questão, o centro das atenções, deveria ser essas graves denúncias. Concordam comigo? Pois é. Só que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente inverteu a prioridade. Ao invés de se declarar impedido, ele abriu um inquérito de ofício, não para investigar as denúncias contra ele próprio, né? Mas sim para investigar quem foi que vazou essas informações. Então veja que em momento algum ele negou que essas informações eram verdadeiras. Em momento algum. Ele apenas está investigando, está mandando investigar quem foi que vazou essas informações. Curioso, não? Se alguém vaza informações cabulosas como essa de mim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é negar. Falar, não, peraí, você tá falando isso aí, então prove, né? Não é isso que a gente está vendo. E pior de tudo, ele abriu um inquérito, olha só, ele é o investigado, né? Ele é o denunciado no caso, ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o acusador, e agora ele toma o papel aí do delegado, da autoridade policial. Manda abrir um inquérito, coisa que o ministro do STF não pode, para investigar isso aí. Pois bem, só que no mesmo dia, e no caso foi ontem isso, né, que surgiu a notícia de que um perito particular teria analisado as imagens do caso do aeroporto em Roma e dito que foi o filho do ministro Alexandre de Moraes quem agrediu um membro da família Mantovani e não o contrário, segundo a narrativa que eu corroborava até agora. Coincidência ou não, depois que saiu essa notícia, nós temos aí um recuo do ministro Alexandre de Moraes. Então, essa investigação que ele mandou abrir, esse inquérito que ele mandou abrir,
Ele recuou e transformou ele em investigação preliminar. Então não é mais um inquérito, agora é uma investigação preliminar. Eles vão ver ali se tem realmente, se vai mandar isso para frente ou não. Como eu disse, pode ser uma estratégia do ministro Alexandre de Moraes, como pode ter sido um recuo. O que vocês acham? Particularmente eu acho que foi um recuo, né? Já tem gente falando aí nos bastidores que tem outros ministros que acham que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou todos os limites possíveis. Para mim isso já aconteceu há muito tempo, cá entre nós, né? Bom, antes tarde do que nunca. Se isso realmente aconteceu, se os ministros estão falando isso aí, que seja verdade, né? E que, enfim, outros acordem também. Agora, falando do Boulos, cara, acho que todo mundo viu aquela cena grotesca, né? Se não viu, fiquem tranquilos, eu não vou colocar aqui para vocês. Mas estava lá o Lula e o Boulos no mesmo palanque em São Paulo, e o Lula, né, o Nove Dedos lá, estava fazendo campanha para o Boulos, pedindo voto. Pois bem, eles cantaram o hino nacional e cantaram em linguagem neutra. Gente, isso é crime. Você modificar um símbolo nacional é crime. Os símbolos nacionais, nós temos o símbolo das armas, nós temos a bandeira nacional e nós temos o hino nacional. O hino nacional é um dos maiores símbolos nacionais e você não pode modificar. E eles foram lá e cantaram em linguagem neutra, coisa que não é regulamentada, não existe, é coisa de idiota, de imbecil, tá? Essa é a questão. Mas aí ele foi lá e recuou também, né? Após polêmica, vídeo de comício de Guilherme Boulos com o hino nacional em linguagem neutra é retirado do ar. Ué, arregou, Boulos? Deixa lá, pô. Deixa lá. Alguém avisou pra você que isso é crime, que não pode fazer? Pois bem, né? É um arregão. Correu dos debates e agora corre depois de praticar um crime. Mais um, né? Cometeu um crime eleitoral pedindo voto lá no 1º de maio, com estrutura pública, com dinheiro público. Se fosse Bolsonaro já estaria inelegível, né? Mas como é o Boulos, tudo bem. Como é o Lula, tudo bem. E agora comete outro crime, modificando o hino nacional. E para finalizar, meus amigos, vejam só essa notícia aqui. Ortega, que é o ditador da Nicarágua, detona Lula, chamando de bajulador e menciona Lava Jato ao dizer que governos do petista não foram muito limpos, né? Você foi brando, Ortega, não foram muito limpos, mas foi mais sujo que pau de galinheiro, meu amigo. Essa é que é a questão, né? Bom, o que eu vejo, como é que eu vejo isso aqui acontecendo, meus amigos? Uns dias atrás, eu fiz um vídeo até mostrando o seguinte. O ditador lá da Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil. Aí o Lula, no dia seguinte, fez a mesma coisa, expulsou o embaixador da Nicarágua daqui. Cara, pra mim, isso é um jogo de cartas marcadas. Porque é o seguinte, com essa fraude escancarada lá na Venezuela, nós sabemos que o Lula é amigo do Maduro e essa associação está cada vez mais próxima. As pessoas estão vendo, só que o Lula quer se desvencilhar dos ditadores. Por quê? Porque é ano de eleição. Então, pega mal ele se aproximar do Maduro e do Ortega. Então, ele tinha que fazer alguma coisa para mascarar isso aí, para distanciar a sua imagem deles. E que coisa é essa? Justamente o que a gente está vendo aqui, ó. O Ortega falando mal do Lula. O Lula falando mal do Ortega. Um expulsando o embaixador do país do outro. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Compartilhe essa informação. Não deixe essa fumaça reverberar. Mostre para as pessoas que tudo isso é um jogo de cartas marcadas. E como é que o PT age. Esse é o modus operandi dessa galera. Essa é a questão. Só porque é ano eleitoral, só porque vai pegar mal para a imagem do Lula e ele é um cabo eleitoral para a esquerda no Brasil, né? Vai sair apoiando prefeitos e vereadores Brasil afora, inclusive o Boulos aqui em São Paulo. E a gente não pode deixar as pessoas esquecerem ou não saberem que Lula é sim amigo de ditadores. Então compartilha muito esse vídeo, tá? Deixe seu joinha aí embaixo. E se você for aqui de São Paulo novamente, Deicon Silva 2600, já anota esse número e passa para todo mundo, coloque aí na sua colinha para vereador de São Paulo. Finalmente São Paulo vai ter um vereador verdadeiramente de direita e eu conto com o seu voto e o seu apoio. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.